Era uma pegadinha, agora sim estamos ao vivo. Tudo bem? Todo mundo ouvindo? Som? Tudo ótimo, tudo bem. Beleza? Então a gente já está entrando ao vivo no YouTube e vamos começar o nosso bate-papo. Essa é a semana do marketing digital. Eu estou muito feliz que vocês toparam participar conosco. Vocês que são dois profissionais que vivem o marketing digital e é isso que a gente quer hoje. A gente quer saber a experiência. Por isso que o nome justamente é marketing digital, onde ele está, do que ele vive, quanto que a gente ganha, enfim. Então, é um prazer inenarrável contar com você. Ju, você tá de pijama ou você não tá de pijama? Não Isso é muito tô, importante. daqui para cima eu não tô, mas se vocês, né, daqui para baixo a gente não revela muito, mas vamos deixar escondidinho por aí agora. Ok, vamos ficar só. A Ju, ela tá falando então da Irlanda. Isso. E é um prazer, ela já foi nossa professora de marketing digital, até eu quero tentar ver com ela se a gente consegue adaptar o nosso horário para que ela continue sendo, visto que agora o curso ele é totalmente online. Então tem como você fazer, tem como você continuar sendo a nossa prof. O Que Cris, que bacana. é CEO do escritório de criatividade, eu vou passar primeiro para você, Ju, né? Ladies first, que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho da sua carreira, né? Enfim, com o que você trabalha. Claro, claro. Então, eu me formei em publicidade há muitos e muitos anos atrás, a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Mas aí eu fiz pós-graduação em marketing digital, fiz pós-graduação em negócios em moda também, e eu trabalhei por bastante tempo como consultora de inovação, tanto na FIEP quanto no Sebrae, né? Depois eu fui trabalhar em algumas empresas de marketing, então na área de marketing, aliás, em Curitiba. Viajei para fora do país, passei um tempo morando na Austrália, trabalhei dando algumas aulas e fazendo pequenos jobs lá na Austrália também em relação ao marketing digital. Voltei para o Brasil, trabalhei na RD por um tempo, e aí dei Brasil? aula no Centro Europeu, e aí agora eu me mudei aqui para Dublin, aliás, foi em fevereiro, né, que eu vim para cá, e aí eu consegui um emprego no meio da pandemia, literalmente, como gerente, né, de marketing. Então, marketing executive aqui. E aí eu estou trabalhando hoje numa empresa chamada Retail Solutions. E estamos continuando aí nessa empreitada aí dentro do marketing digital, bastante desafiador nesse momento, né? Mas a gente segue aí fazendo vários trabalhos em relação ao marketing. E Que é isso. delícia! Veja só que você conseguiu, foi tudo muito bem certinho, tudo bem encaixado, né? Eu não cheguei aqui com esse emprego, geralmente as pessoas já vêm com um emprego, né, mais certo, e eu não, eu venho porque eu decidi vir morar fora novamente, e aí chegando por aqui eu falei, agora que eu vou procurar. E aí acabou que eu consegui fazer toda a entrevista online, até a empresa nem é em Dublin, a empresa é em Galway, em outra cidade, a gente fez todo o processo online, e eu já comecei, já estou com eles há 4 meses, e está sendo uma experiência bem bacana, assim, mas tudo online, no meio da pandemia, nessa loucura, mas está saindo tudo como a gente planejou, assim, está todo mundo muito contente, né? Um desafio, mas bem bacana. Que bom, muito bom, e que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Muito obrigada, claro, e primeiro, muito obrigada por terem me chamado, é sempre muito bom manter contato, eu acho que a gente leva os contatos profissionais para a vida, então é muito legal sempre voltar e poder dar ter uma conversinha, dar uma palavrinha, ver como é que estão as coisas, é sempre um prazer. Ainda mais com vocês que Vamos lá. foram muito legais comigo no Centro Europeu, você, o diretor, todo mundo muito bacana lá. É um prazer para mim Vamos, também estar por aqui. vamos seguir esse contato, então, já na torcida, para que você siga sendo nossa prof. Com certeza. Cris, vamos lá. Né, o Cris, na verdade, eu não posso falar muito dele, eu quero que ele fale a respeito dele, que eu pouco conheço. Quase não se conhecemos, né? Quase a gente não se fala, né? Bom, então, meu nome é Christopher Paes. Eu atuo já na publicidade faz um bom tempo, já atuo há 10 anos na publicidade. Comecei a trabalhar muito com a parte de criação publicitária, no começo eu trabalhava muito forte com criação, e com o tempo fui entrando no digital. Eu entrei primeiro na parte de social media, né, que é, eu acho que é o caminho de entrada meio que natural, assim, as pessoas acabam entrando no social. E aos poucos eu fui entrando na parte de tráfego pago, na parte de inbound e tudo mais, e, enfim.
Hoje em dia eu consigo trabalhar legal com essas três linhas: social, inbound e tráfego pago. Trabalhei um bom tempo numa empresa grande aqui da cidade, sempre trabalhei aqui em Ponta Grossa, trabalhei um bom tempo aqui numa empresa grande de Ponta Grossa. Fui trabalhar em agência, depois peguei gosto pelo negócio e depois abri a minha agência, abri em 2017 a minha agência, Escritório de Criatividade. E estamos aí, a gente atende cliente, desde cliente bem pequeno, cliente de bairro mesmo que a gente atende, até cliente nacional, clientes com campanhas nacionais, com verbas nacionais, enfim. Eu acho que o que é apaixonante do marketing digital é muito isso, é muito a oportunidade que tem do cara que quer trabalhar no bairro dele, quer pegar um raio pequeno ali, ele investir em mídia, como o cara que tem uma empresa gigante, que quer atuar em vários mercados ao mesmo tempo, e ele consegue trabalhar com marketing digital nisso. Então, isso é bem legal, eu acho que isso eu consegui entender o jogo, e estamos aí, estamos trabalhando aí no marketing digital. Apareci. Vou ficar Voltou. brincando. Adorei, vou Apareceu. ficar brincando agora, sou o Boninho. Então, ok, já, né? Vamos entrar agora para esse papo. E eu queria jogar vocês na fogueira e perguntar qual que é a diferença entre o marketing tradicional e o marketing digital. Existe essa diferença? Claro que existe. Vou começar por aqui, então. Existe, sim, o marketing tradicional. Ele é mais focado realmente na parte, né, de revista, TV, rádio, o que a gente mais conhecia um tempo atrás. O marketing digital, é claro, ele é mais focado na web. Então, né, todas as vertentes aí que vêm da web, redes sociais, site, mídia paga, SEO, e-mail marketing, inbound, enfim. Então, são diferentes, são complementares, com certeza. Eu acho que nenhuma estratégia só digital ou só o marketing tradicional é válida. Eu acho que elas são ações complementares, mas, obviamente, para mim, o digital ele vem tomando uma proporção muito maior, né? Principalmente por causa das vantagens, enfim, de você hoje trabalhar com marketing digital, custos, enfim, a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, mas existe uma diferença sim, e hoje o marketing digital ele é mais acessível, né? Quando antigamente o marketing tradicional ele geralmente costumava ser muito mais custoso do que o marketing digital. Então tem aí essa diferença. Eu vou até passar a bola para o Cris aí para ele complementar um pouquinho. Mas para mim, eles são ambos complementares hoje, né? Apesar do meu foco também ser muito mais o digital do que o marketing tradicional. Eu acredito assim que o digital ele trouxe várias coisas novas para o marketing que antes a gente não tinha acesso. Assim, ele trouxe muita questão de números, a questão de a gente ir mais fundo numa estratégia e a questão muito de atração do público. A gente era muito acostumado a trabalhar a publicidade como se fosse a gente anuncia lá na TV e a gente espera que os clientes venham até a gente, né? E com o digital a gente conseguiu desenhar jornadas de compra em cima, a gente colocou mais inteligência no negócio, eu acredito, sabe? Eu gosto muito do marketing digital, muito por isso, muito pelo que eu comentei também. Ele abriu o jogo para todo mundo conseguiu entrar no jogo. Antigamente, com a empresa anunciar em qualquer mídia, não é um investimento que ele é tão barato assim, sabe? Ele pode dar resultado, como ele pode não dar também, sabe? E o digital, ele deixou muita empresa pequena entrar no negócio, muita empresa que conseguiu crescer através disso. Então, ele meio que democratizou toda a comunicação, assim, sabe? Eu acredito, assim, que trabalhar com off, trabalhar com on, ele é diferente. Eu acho que ele acabou se tornando diferente. Eu acho que os conceitos de marketing acabaram, sei lá, de 2010 para cá, eles mudaram um pouco, assim. E eu acredito que se a gente for trabalhar com off hoje, a gente precisa trabalhar muito com a ideia que a gente trabalha com o on, sabe? De trazer resultado, de medir resultado em cima de ação, de desenhar jornada de compra. Enfim, eu acho que o digital trouxe coisas novas para o jogo que a gente precisa aproveitar agora em todo canto, né? Com certeza, com certeza. O digital você consegue analisar onde que o seu dinheiro está sendo investido, o que está te trazendo resultado, o que não está trazendo resultado. Você consegue fazer essa segmentação de mercado, você consegue fazer esse acompanhamento da jornada do cliente, né? Toda a parte do funil.
Então, ele é muito mais, tem muito mais dados, você consegue se basear em fatos reais, né? Em dados na hora, momentâneos. Então, e até você consegue investir uma pequena parcela, às vezes tem um budget pequeno, você consegue investir e ainda assim ter um resultado, porque se você segmentar bem o teu mercado, quanto melhor você conseguir segmentar, mais resultado você vai ter. Então, o marketing tradicional, ele é muito mais focado no público geral. Você vai jogar, vai atingir todo mundo. Então, não é que seja ruim, não é uma coisa ruim, mas ele é um pouco mais difícil de mensurar. São diferentes, são approaches diferentes. E é claro que no tradicional, realmente, pelo menos antigamente, até anunciar, por exemplo, numa TV, num comercial, era coisa para poucas pessoas, né? E o digital ele acabou trazendo essa oportunidade de pequenas empresas poderem se mostrar, se jogarem no mercado e conseguirem ter essa visibilidade que antigamente era realmente muito custoso, comprar um anúncio no jornal, um anúncio numa revista ou fazer um comercial pago, né? Então, realmente, ele democratizou aí esse acesso que antes era um pouco mais focado. Geralmente, as pessoas que não tinham tantas condições, elas conseguiam fazer, às vezes, um panfleto, um folder, um flyer, alguma coisa menor, né? Mas não tanto algo para ter realmente uma visibilidade aí no mercado. Até a semana passada, fui visitar uma agência aqui da cidade que ela é muito mais focada em offline. E eles queriam buscar uma parceria para trabalhar com digital e tudo mais, e daí eles batiam o tempo inteiro assim, a gente precisa de relatórios, a gente precisa saber onde foi investido a verba e tudo mais. E onde está investido a verba, isso é a coisa mais fácil de você fazer no digital, né? Onde está a verba, você tira um relatório ali, sai na hora, né? E com offline não é tão assim, você precisa que a TV te mande um relatório lá, e daí como é que você vai saber realmente se veiculou ou não? Lógico, a gente confia muito na índole das pessoas, né? Mas efetivamente a gente tem um documento, a gente tem que confiar ali, não tem nada, não tem nenhum relatório automático que gere ali. Então, esse volume de dados que ele te dá faz com que a gente precise ser cada vez mais profissional em cima dele. Porque se todo mundo tem esses dados, todo mundo consegue usar eles, como que a gente consegue te diferenciar, né? Então, é muito legal o que o digital trouxe, é muito legal toda essa... todo esse... como é que é a palavra? Todo esse escopo de trabalho que o digital trouxe para o marketing, eu acho que isso vai cada vez evoluir. Eu acho ainda que a gente está num nível muito alto já, assim, de algoritmo, de tecnologia em cima de dados, mas eu acredito que a gente está só no comecinho, assim, sabe? A gente ainda, daqui a 10 anos, a gente vai ver como que vai estar e a gente vai se assustar, assim, porque eu tenho certeza que vai evoluir muito mais ainda. Concordo. Até as ferramentas hoje elas ainda são um pouco difíceis, né? Vamos pegar ali um Google Ads, um Facebook Ads, não é assim tão fácil, tão simples. Eu acredito que isso daqui a um tempo vai ser uma facilidade, assim, vai ter uma inteligência já por trás muito mais fácil e rápida de qualquer pessoa talvez vá conseguir criar sua própria propaganda, enfim, sua campanha do Ads, no Facebook, no LinkedIn, enfim, eu acho que a gente ainda está no começo dessa caminhada, concordo plenamente. E se a gente for escolher, né? Então, assim, a gente tem a internet, que é um ambiente tão grande quanto se a gente for falar do offline, a gente vai falar, né, que tem várias. Então, você pode fazer jornal, pode fazer TV, pode fazer a revista, flyer, outdoor, enfim, né? A gente pode fazer tantas coisas. E se a gente for escolher dentro da internet, o que é mais importante, que vocês acreditam que é mais importante você trabalhar? Difícil, né? Estão aqui justamente para isso. Difícil, porque eu acho que não é uma ação isolada, né? Então, você vai fazer uma mídia paga para mandar para o seu site ele tem que estar com uma cara legal, ele tem que estar com a informação precisa, então ele tem que ter um bom SEO, ele tem que ter uma boa diagramação, enfim, ele tem que estar com uma cara bacana. Se você vai fazer uma campanha de e-mail marketing também, então não acho que seja assim, vou investir somente em mídia paga. Eu acho que você criar conteúdo, você criar toda essa parte de branding, você rever a logo, rever a cara da sua mídia social, enfim, você realmente criar aí um contexto para o que você está fazendo
é super importante. É difícil hoje dizer assim, eu apostaria somente em inbound, eu apostaria somente em mídia paga, eu apostaria somente em SEO. Eu acho que é um conjunto de ações que vai garantir que você tenha sucesso, né, ali na frente. Então, para mim, você tem que primeiro ver a parte da sua logo, do branding da sua empresa, como que está a cara do seu site, aí você vai analisar o SEO, aí você vai começar a produzir um conteúdo baseado nas suas personas, aí você vai pegar uma mídia paga, vai começar a trabalhar com a mídia paga. Então, assim, tem que ter um olhar macro realmente para que não peque em algum momento e aí, não está dando resultado, mas por quê? Pô, eu estou investindo um monte em Google Ads, mas vai cair no meu site, ou cai na minha landing page, a minha landing page está ruim, o meu site não é bom. Então, tem que ter um olhar macro aí para tudo que engloba a sua marca no meio digital, né? Eu acredito que é bem isso, assim, trabalhar com... A internet, ela te dá a possibilidade de a gente trabalhar várias frentes ali, ao mesmo tempo, isso na mesma estratégia, sabe? Eu acho que o primordial, assim, o que você tem que ter, na verdade, é ter uma estratégia definida, sabe? É ter estratégia, ter objetivo em cima de tudo que você faz no digital, e a partir daí você usar as ferramentas que tem, né? Eu vejo, lógico, é bom você ter um site que esteja tudo acertado, você tem que ter a informação correta ali, você tem que ter aonde converter isso, onde que você quer que o cliente vai comprar algo de você, ele vai preencher um cadastro, o que ele vai fazer? Você vai ter que produzir conteúdo, eu vejo que isso é essencial, a gente fazer uma estratégia de conteúdo, enfim, mas é tudo integrado numa única estratégia, né? Numa única jornada de compra, você ter isso. O cliente vai passar pelo meu conteúdo, daí eu vou jogar um ads para ele, ele vai cair aqui, vai converter, enfim. É sempre pensar dessa forma, assim. A parte do Google também, o Google Ads é uma coisa que ela é muito, muito importante, eu vejo para qualquer estratégia, assim. Lógico, se você não tiver o site acertado, não adianta, é melhor você trabalhar com outro tipo de campanha de ligação, ou enfim, alguma outra coisa. Mas tudo depende da estratégia que você vai colocar, né? Eu vejo que, assim, escolhendo uma coisa, trabalhar com estratégia, o restante a gente adapta ali, o restante a gente consegue mover depois. Eu acredito assim que você até vamos falar um pouco voltado para as pequenas empresas. É difícil se você for pensar, né? Que tem aí uma série de ações para ser tomada. Então, não é que você vai deixar de fazer se você não está com tudo redondinho. Meu site não está tão bom. Não tem problema. Começa a produzir conteúdo, vai mexendo aos pouquinhos, revendo como que tá as suas redes sociais, vai adaptando. Então, não é que é difícil você até entrar quando você vai trabalhar numa empresa e ter o cenário perfeito, né? Nossa, tá tudo lindo, as redes sociais perfeitas, aqui, investimento. Então, não é assim. A gente sabe que no mundo real não é assim. Então, tem que ir trabalhando conforme o que você tem na mão e você vai adaptando e vai melhorando, claro, fazendo sempre melhorias no teu site, fazendo melhorias, você vai investindo, sobrou um pouco de dinheiro do budget aqui, vamos investir um pouco aqui na cara do nosso site, vamos melhorar logo, vamos... Então, é um processo, né? Às vezes vai meses aí até você conseguir deixar tudo redondinho, mas como o Cris falou, é muito importante que você saiba o que você quer, que você tenha uma estratégia definida, e aí sim você vai começar a entender e a interligar esses pontos e ver aonde que você precisa melhorar, onde que você precisa investir, né? Então, é difícil, viu? Essa tua pergunta foi bem capciosa. Eu acho que tem que ter um pouquinho de tudo, viu, dona Rúbia? Vem mais uma por aí que eu vou perguntar se dá pra gente viver só de orgânico. Eu peço desculpa que eu fico saindo, mas é porque ao mesmo tempo eu tô vendo as outras lives que estão acontecendo. Tem, né, o pessoal que recebeu o link, o pessoal que não recebeu o link, então eu tô correndo com isso também, por isso que eu vou me ausentando, tá? Mas estou aqui o tempo todo também. Mas eu queria saber, semana passada até eu e o Cris a gente fez uma live a respeito disso, em que falam que só a Bela Gil vive de orgânico, e eu quero saber sobre isso. Quero saber um pouquinho mais a respeito da mídia paga, de tráfego pago, se dá para fazer uma estratégia um pouco mais em conta. O digital ele veio justamente para isso, né? Ele tem essa capacidade de ter um investimento um pouco menor e não por ser só um investimento um pouco menor, porque existem todas as verbas altas que são colocadas muitas vezes, porém
o investimento ele acaba sendo mais preciso. Como vocês já falaram, a gente consegue chegar até um público determinado sem precisar dar aquele tiro de canhão em uma mosca, né? Para acertar uma mosca. Então, mas de qualquer forma, assim, nada é de graça nessa vida. Eu quero saber até que ponto a gente consegue trabalhar sem precisar investir nele e até que ponto isso vale a pena. Tá, posso começar? Pode, claro. Tá, vamos lá. Eu costumo brincar, na verdade, eu acho que eu devo ter postado aqui que assim, o investimento em mídia ele não é necessário se você não quiser resultado, né? Se você esperar resultado, você precisa investir em mídia, né? Eu acredito que são muito pontuais os casos que a pessoa não investe e consegue ter um resultado legal usando o marketing digital, sabe? Você pega na parte de social ali, quem trabalha, sei lá, com produtos de tabacaria ou trabalha com um sex shop, produtos desse tipo, que não podem trabalhar com ads dentro da ferramenta, você vê que tem algumas empresas que conseguem despontar ali, mas são bem específicas, assim, o grosso das empresas, elas precisam trazer uma estratégia, por mais enxuta que seja, sabe? A gente pega alguns clientes e, assim, às vezes quando a gente vai começar a conversar com eles, fala, não, eu queria apostar no orgânico, sabe? E não, assim, a gente acaba não fechando com esses clientes porque a gente sabe que o trabalho vai ficar muito enroscado, ele vai demorar para pegar, principalmente com empresa, assim, é muito raro a empresa que consegue despontar sem nenhum investimento em mídia, assim. Lógico, uma estratégia de conteúdo bem feita ali, você consegue talvez fazer com que o teu ads fique mais barato, você consiga investir menos, sabe? Se você trabalha com uma estratégia legal de e-mail marketing, você vai conseguir talvez investir menos ali, focar mais nisso, trabalhar mais com conversão de leads e a conversão dos leads depois de capturado, sabe? Existem algumas formas, eu acho que de não investir menos, trabalhar com outras estratégias. Até tem um cliente nosso que a gente está passando muito, muito por isso, sim, sabe? A verba dele não é tão alta, a gente vai começar a trabalhar uma estratégia muito mais voltada para o site deles agora, e a gente vai trabalhar com os anúncios com alcance com eles. Então a gente vai pegar a verba que tem, que não é muita, vai colocar no tipo de anúncio que é mais barato que tem, fazer a informação chegar ao máximo de pessoas e a gente vai usar os acessos que já tem no site, que já tem um número de acessos legais. Então, assim, varia muito de estratégia para estratégia, mas eu acho muito. Enfim, são bem raros os casos que a pessoa não investe em ads. Eu concordo plenamente contigo, Cris. Eu acho assim que o orgânico, de fato, ele tem um alcance, principalmente se a gente está falando em redes sociais, ele tem um alcance baixo. A gente sabe que a quantidade de pessoas que o Facebook mostra a tua mensagem, enfim, é extremamente restrito. Eles já fazem isso justamente para que você invista em mídia, né? Então, a não ser que você tenha um volume muito, muito alto realmente no seu site e que você já tenha uma base de clientes grande, e aí a gente está falando realmente de empresas que talvez aí não seria nada para eles investirem aí em mídia paga, mas no mais, para ter um resultado, para você ter mais efetividade, até você vai produzir conteúdo, vai chegar para pouquíssimas pessoas se você não investir numa mídia paga. Então, eu acho que realmente o resultado maior está na mídia paga. Eu acho que você tem que trabalhar os dois, claro, tanto o orgânico quanto o pago, mas, novamente, para mim, são complementares, são ações complementares e é, sim, super importante você investir no marketing digital, nas mídias pagas, porque eu acho que é onde que você consegue realmente ver o resultado. É um esforço muito grande, às vezes, você produzir conteúdo, você faz tudo bonitinho, tenta deixar, né, o máximo das palavras-chave e tal, e aí você posta e tem ali pouquíssimos likes, pouquíssimas curtidas, pouquíssimos seguidores em relação ao que você postou, então não tem tanto share, isso não mostra engajamento, então isso até para o empresário, ele acaba ficando um pouco frustrado se você fala, não, vamos tentar no orgânico. Aí ele vai ver, não está dando resultado, a gente está aí nadando, né, e não vai para lugar nenhum. E com a mídia paga, você sabe que você vai ter resultado, você consegue analisar próximo, muito próximo, como que está indo o desempenho, então você consegue mudar a estratégia no meio do caminho e realmente fazer com que se tenha aí um resultado. Então, eu acho que é super importante ter a mídia paga aliada aí ao orgânico, porque só o orgânico realmente pode ser que para algumas
pessoas, algumas empresas funcionem, mas eu também não acredito muito, não. Eu vejo muito assim que tem uma ideia do mercado, assim, do mercado que eu digo, de algumas empresas, assim, que existe alguma maneira de você hackear o Facebook e o Google, assim, existem algumas maneiras de você pegar alguns atalhos ali e você não investir, sabe? Você trabalhar sem investimento. E eu acho que muito culpa disso é que tem muita gente que tenta ensinar isso na internet, sabe? Essa galera que às vezes tenta vender muito curso e tudo mais, eles vendem isso como se eles vendessem o grande segredo do marketing digital. E marketing digital não tem mágica, sabe? Não tem segredinho, não tem truquezinho. É trabalho de construção em cima disso, é você fazer um planejamento a médio e longo prazo para isso dar resultado. Você vai trabalhar com conteúdo, trabalha com conteúdo consistente por um tempo, você não vai virar o Whindersson Nunes em 2, 3 dias, assim, sabe? Não tem segredinho, assim, sabe? É até assim, um negócio que eu sempre falo, se for buscar algum curso de marketing digital, busca algum curso sério, porque tem muita oferta na internet e muita gente que vai te vender um milagre ali, vender uma receita mágica, que vai te transformar em milionário e não vai te entregar. E, enfim, escolha muito bem esse tipo de conteúdo, porque às vezes a gente entra numa ideia errada e depois tenta investir nisso e depois não quer escutar ninguém, porque obviamente alguém te ofereceu uma solução que é milagrosa, que você vai ficar milionário, e o outro diz, não, você vai ter que trabalhar, você vai ter que fazer toda uma construção para ter um resultado. O cara fala, pô, eu vou escutar o cara que tá dizendo que eu só vou ser milionário. E não vira, infelizmente não vira, né? O mundo real é assim e a marketing digital é isso aí, né? Eu também já passei por algumas empresas e eu realmente não conhecia essa estratégia milagrosa aí não, viu? Não identifiquei. Eu vi realmente empresas que começaram, que hoje estão gigantes, mas que elas começaram produzindo com o que tinha, conteúdo, presença constante. Eu acho que a constância é muito importante nesse meio, você tem que manter sempre uma constância de produção de conteúdo, de postagens, não é hoje, daqui um mês, daqui 2 meses, e esperar, e aí realmente vem essas pessoas falando que não, aqui você vai ter 100 mil seguidores, gente, assim, ou tá fazendo uma coisa muito errada, ou eu também não conheço esse daí não, esse caminho não, mas enfim, a gente sabe que hoje em dia, assim como tem pessoas prometendo muitas coisas boas, tem gente que só quer vender, só quer ficar famoso e só quer enganar as pessoas. Então, realmente é o que você falou, é muito trabalho, é muito análise, é muita referência, fazer muito benchmarking de empresas que você está, que são suas concorrentes, mas que estão ali no mercado e estão fazendo muito bem. Então, você tem que olhar muito para as empresas que estão mandando muito bem no que elas fazem no marketing, para você não dar aquela copiada, mas você saber, esse caminho funcionou, vou tentar ir por aqui também. Então, a gente tem que estar sempre muito ligado em tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Mas receita milagrosa não existe, não. Você tirou as palavras da minha boca, Ju. Você falou em benchmark e eu queria que vocês dessem assim. Eu sei que vocês têm muitas referências com as quais trabalham e isso é muito importante. Ninguém vai inventar a roda, né? A roda ela já foi inventada, a gente vai adaptando. E eu queria que vocês colocassem alguns cases que vocês acham, algumas referências que vocês acham que são legais para que quem quer trabalhar com o digital ou quem quer que tem a sua própria marca, que quer trabalhar e entender um pouquinho mais a respeito dele, que podem seguir ou alguns conteúdos, enfim, o que vocês acham que é interessante do pessoal seguir, né? Se referenciar. Quer começar? Pode ser. Então, eu falando um pouco dos cases, das coisas que eu observo assim, muito para minha empresa, né? Eu acabo olhando muitas coisas que o RD, que é Resultados Digitais, faz, porque assim eu vejo que a parte de social deles é muito completa, a parte de conteúdo do blog deles é muito completa, YouTube deles, enfim, eles têm todo um escopo de trabalho que é muito legal, que eu tento trazer para cá de certa forma. Assim, já peguei muita referência do que eles fazem, enfim. Eu acredito que é uma referência bem legal. Eu até falei isso uma vez pro o Lucas, que vai estar amanhã aqui na live, eu falei isso por uma vez, ele se assustou. Mas eu tenho uma planilha aqui que eu tenho anotado todos os concorrentes da cidade, eu tenho uma análise forte de cada um deles, basicamente. São mais ou menos uns 30, assim, eu tenho uma de cada um.
E eu acabo observando um por um. Lógico que a gente não vai copiar eles, né? Mas eu consigo observar como que eles estão atuando no mercado, né? Como que eles estão atuando, como que eles estão divulgando também. Isso me dá base para muita coisa, assim, sabe? Enfim, o que eu vejo outra empresa que eu gosto muito do marketing digital deles é uma empresa chamada Gestão 4.0. Enfim, que eles têm uma pegada totalmente diferente, uma pegada às vezes até mais agressiva de comunicação, mas que funciona bem legal. Eles também têm um escopo de trabalho bem, bem redondinho. Enfim, eu vejo assim, quando uma empresa começa a trabalhar, ela é essencial ela buscar referências, buscar o que as outras empresas estão fazendo, o que estão fazendo em volta dela em outros mercados, para juntar tudo isso no planejamento e tentar aplicar, sabe? Quanto mais referências buscar, é melhor, lógico, mas enfim, tenta buscar a maioria das referências do teu segmento e aplicar, porque isso faz bastante diferença. Eu concordo, eu mesmo trabalhei na RD, eles realmente são muito bons no marketing deles, principalmente porque você coloca marketing digital, qualquer assunto de marketing digital hoje vai aparecer RD, vai aparecer Rock Content, vai aparecer essas empresas muito grandes que elas produzem muito conteúdo. Na verdade, eles são muito bons em produzir conteúdo. E eles transformam muito o conteúdo deles. Então, eles pegam um e-book, transformam em vários outros tipos de conteúdo, vão quebrando. Então, eles realmente conseguiram criar conteúdo para todas as áreas, e isso é muito bom, é uma referência ótima. Aqui fora, aqui em Dublin tem a HubSpot, né? A HubSpot é uma gigante, então não tem nem o que falar, mas vai muito do teu segmento. Então, por exemplo, eu também, a mesma coisa, eu cheguei aqui, para mim era um mercado novo, uma cidade nova, inglês, né? Muda completamente o cenário. Então, quando eu comecei a analisar, chegou essa empresa, né? A gente começou a conversar, eu já comecei a buscar dentro da Irlanda, UK, na Europa, quais empresas eram do mesmo segmento, como que era o site delas, o que elas tinham, o que a nossa já não tinha. Eu já comecei a olhar por aí e ver como é que funciona o mercado. O mercado é diferente, qualquer país muda, na sua cidade, no seu estado muda, como que a maneira como as pessoas compram, a forma. Aqui, por exemplo, nessa empresa que eu trabalho, eles são cheios de grupos, são grandes grupos, então não tem tanto lojas individuais, B2B tem muito isso, então você tem que entender a dinâmica do mercado. E para isso você tem que entender os concorrentes, você tem que entender aí quem são os grandes players do teu segmento, para que você aprenda com eles, né? Então, vai muito do segmento em que você está atuando. A gente está aí falando de RD, de HubSpot, de Rock Content, porque é do marketing digital. Mas vai muito do seu segmento, né? Você tem que aprender a analisar o que acontece aí no meio em que você vai trabalhar, no seu mercado, e observar o seu mercado. Porque o conteúdo, a maneira como a mensagem vai ser criada, vai depender muito do mercado em que você está inserido, que você vai trabalhar. Mesmo B2B, B2C são universos diferentes, completamente diferentes. Então, tem que analisar tudo isso antes de só sair por aí, às vezes, fazendo conteúdo, né, sem nem ter uma noção. Pega referências. Se você está começando agora, vai na internet, pega referências. O próprio Google e Facebook eu acho sensacional. Eu sempre acompanho eles, assim, a Microsoft, porque eles têm vários cases, a maneira como eles postam, como eles mandam e-mail marketing. Você recebe um monte de e-mail marketing, não olha só como lixo. Olha como que ele construiu esse e-mail marketing, né? Como que tá legal, tá bacana essa mensagem. Então, mesmo de segmentos que não são teus, mas olha, a estrutura desse e-mail ficou bacana, esse site tem uma estrutura legal. Então, gente, acho que assim, criar referências nesse e-mail é de extrema importância, né? A gente está aberto na internet, está sempre tendo que ter um olhar de, isso pode me servir, isso não, isso eu gostei, isso não. Então, é muito bacana, a gente está sempre prestando atenção em tudo que está à nossa volta, né? E é importante, quando a gente fala em conteúdo, acho que ainda tem muita gente que acha que o conteúdo é algo que você vai precisar inventar. Então, nossa, eu vou ter que parar a minha vida para produzir conteúdo. E, na verdade, o conteúdo nada mais é do que o conteúdo que você já vive, a experiência que você já tem, o dia a dia, né? O cotidiano da tua empresa, o cotidiano do teu trabalho, o cotidiano das pessoas que se envolvem com você, das pessoas que consomem o teu produto ou serviço, que confiam no teu trabalho. Então, nada mais é do que isso, né? Eu acho
achei muito bacana que vocês falaram sobre as plataformas que ensinam. Então, assim, a gente tem muita coisa gratuita. Para quem quer começar agora, quem quer começar a entender um pouquinho mais, isso aqui que a gente está fazendo hoje, nada mais é do que uma forma de explicar como funciona o marketing digital. E se você jogar no Google ali, aparece tudo o que você pode aprender sobre marketing digital. Óbvio que você precisa, para ser um especialista, fazer o curso do Centro Europeu de Marketing Digital, porque lá você vai ter contato com esses profissionais. É uma experiência completamente diferente, mas assim, tem muitas coisas que a gente pode ir buscando por conta, né? E que estão dentro da nossa própria empresa. E se alguém quer começar agora, que dica que vocês dão? A pessoa quer começar a trabalhar com marketing digital. Falou, olha, que legal, eu acho que é isso aí, eu gosto. Qual que é a experiência de vocês no cotidiano? Com o que especificamente vocês fazem? E que vocês podem dar a experiência de vocês para as pessoas? Olha, falando por mim, assim, eu acho que você tem que ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa, até para você poder dizer assim, isso me interessa mais, então eu vou me especializar mais nisso. Hoje, até eu trabalhava um pouco mais com estratégia, mas eu acabei indo fiz implementação, aí eu trabalhei mais focado na parte de rede social. Mas eu vou te falar assim, hoje é meio que empresa pequena, você meio que também faz um pouco de tudo. Então é bom que você tenha esse conhecimento. Eu tenho bastante conhecimento em inbound marketing, mas eu conheço de mídia paga, eu vou lá, eu conheço um pouco de design, então você tem que ter esse conhecimento, nem que seja assim pouco, para que você consiga saber o que você gosta e não gosta. Eu tenho uma propensão mais para ir para a parte de designer, eu gosto muito de dados, de análise, então eu vou mais para mídia paga, para SEO, eu tenho facilidade, sei lá, com desenvolvimento, então eu vou mais para a parte de criação, de web. Então, tem que dar uma explorada, dar uma mexida. Hoje em dia tem tanta ferramenta, né? Você pode entrar, ver, brinca um pouco, ver como é que o que você tem mais afinidade, o que é mais fácil para você, e aí você começa aí a desbravar e a entender um pouco melhor. Eu acho super importante que você tenha um conhecimento, nem que seja abrangente de um todo, mas aí, claro, sempre que você puder se especializar em algo mais focado, talvez seja aí onde que esteja o sucesso de cada um, né? Eu não posso falar porque eu sou bem generalista, eu até agora nunca trabalhei focada numa área só, eu tenho bastante conhecimento em inbound, mas eu acabo que faço um pouco de tudo. É claro que eu sempre, por exemplo, eu preciso de mídia paga, eu não sou especialista em mídia paga, então eu nunca vou me aventurar a colocar o budget da minha empresa ou da empresa que eu estou trabalhando nas minhas mãos. Eu sempre procuro um especialista, uma agência, alguma coisa que vá complementar esse meu conhecimento que é básico. Então, a gente tem que ter essa noção do que a gente sabe, do que a gente não sabe também, porque a gente está trabalhando aí com o dinheiro de outras pessoas também, né? Super importante que a gente tenha essa noção. Mas eu acho que para começar, você tem que brincar um pouco, sabe? Explorar as ferramentas, todas as opções, esses cursos gratuitos mesmo, só para abrir a tua cabeça, ver onde que, né? Por onde que você pode começar e o que você tem mais afinidade aí para depois, talvez, você realmente fazer uma especialização, você se formar ou comprar realmente um curso caro que vale a pena, né? Então, dá uma brincada que hoje aí na internet tem bastante opção para você se divertir antes de você escolher um caminho para seguir. Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com criação, né? Eu trabalhava com parte de design e tudo mais. E isso me deu um escopo de publicidade muito grande, assim, porque eu consegui entender o processo criativo inteiro, sabe? O processo desde eu criar uma peça até ela ir para a rua. Eu consegui entender esse processo muito cedo, assim. Então, assim, eu vejo que se eu fosse começar hoje de volta, talvez eu não começasse na criação, mas eu ia querer entender esse processo como um todo, assim, sabe? Que eu vejo que é uma coisa que não é tão... Nem todo mundo que está no mercado entende, sabe? Esses dias eu vi num grupo de ads que eu participo ali, um menino de 16 anos, que ele falou que ele queria aprender mais sobre ads e tudo mais, e eu fiquei pensando, cara, se eu com 16 anos tivesse começado a aprender a mexer com ads, hoje em dia eu tinha dominado tudo já, sabe? Então, tava voando já. Então eu achei legal o menino de 16 anos, assim, ele querer estudar, ele querer aprender mais sobre a ferramenta.
O que eu vejo hoje, assim, até uma crítica à galera que está formando, assim, sabe? A galera quer sair da faculdade e ela quer que alguém ensine ela. Ela quer que vai entrar na agência, ela quer que alguém pegue ela pela mão e ensine, sabe? E tem muito conteúdo disponível na internet, a pessoa consegue aprender as coisas antes dela começar a trabalhar. Um negócio que é básico, os termos de uso do Facebook. O Facebook tem uma série de termos de uso lá, de regras, por que o anúncio é aprovado, por que não é, as melhores práticas. Tem uma página chamada Ads Guide ali, que tem basicamente tudo sobre anunciar no Facebook. E, cara, eu corto um dedo meu se 80% das pessoas que trabalham com tráfego pago hoje na cidade tenham lido aquilo ali. Eu duvido. É a mesma coisa que a gente comenta sobre análise SWOT. A galera acha que é muito básico e não faz por isso. E a galera acha que o conteúdo dali é muito básico e não lê aquele negócio. Só que às vezes tem um anúncio que você está fazendo que está sendo reprovado e você não entende por quê, só que você não leu as regras do próprio. Você não leu a regra do jogo, sabe? Então, sim, às vezes é pegar, sentar ali e fuçar mesmo, é mexer, tentar. Lógico que você não vai fazer um anúncio para rodar lá só para ver o que vai dar, né? Que você vai gastar dinheiro, né? Mas fuça, vê como é que é. O Facebook tem vários objetivos lá, coloca todos, vê o que aparece, mexe no Google, seleciona a palavra-chave, vê como é que vai ficando público depois disso. E daí você vai fazer um curso, sabe? Daí você vai procurar lista para te ajudar. Que isso vai fazer você decolar de verdade, né? Eu vejo assim, hoje em dia a informação na internet, no Google tem tudo que você procurar tem no Google. A gente acaba pagando para as pessoas basicamente a curadoria, né? Que elas vão selecionar a informação que é válida ou não, e a organização, né? Então, dá uma fuçada no Google, dá uma fuçada no Facebook, mexe em tudo lá, que eu acho que é o primeiro passo legal, assim, sabe? Se eu tivesse que apostar em uma área, assim, no que você vai trabalhar, eu vejo que cada vez mais o marketing vai estar presente na comunicação, o marketing digital vai estar presente na comunicação como um todo. Já está, na verdade, né? Algumas pessoas são resistentes ainda, né? Mas se fosse escolher uma das áreas, eu vejo que a área de tráfego pago ainda é muito carente, sabe? É muito carente e as pessoas estão no mercado, assim, eu não quero falar mal delas, mas tem muita gente fraca no mercado atuando nessa parte. Então, se especializa nisso, que é um mercado que para crescer não demora, sabe? Se você estudar mesmo as ferramentas, se você entender o jogo e você começar a fazer direitinho ali, pelo menos na nossa região, eu vejo que você consegue estágio fácil, consegue ser efetivado rápido e você consegue construir uma carreira legal ali. Eu acho que, assim, você não consegue abraçar o mundo, né? Não dá para você querer ser um profissional de marketing digital completo, sabendo de desenvolver site, mídia paga. Você não consegue, você não vai conseguir ser uma agência, né, você sozinho. Mas você tem que ter o conhecimento mínimo para que você possa cobrar de quem no dia que você for contratar um serviço. Isso eu sempre até falava nas minhas aulas, eu acho que isso é primordial. Eu vou contratar uma agência, o que eu tenho que cobrar deles? Como que eu quero o meu relatório? O que eu quero que eles me mostrem no final do mês? Como que eu sei que o trabalho deles está dando resultado para mim? Né? Então, se você não tem conhecimento nenhum, como é que você vai cobrar desses profissionais? Você consegue identificar os profissionais que têm conhecimento e que não têm conhecimento, né? Através do que você for pesquisar. Então, é muito importante que, assim, mesmo que você não saiba tudo, ninguém sabe, até porque hoje em dia, para mim, isso é uma loucura, esse meio é uma loucura. As coisas mudam extremamente rápido, você tem que ler, você tem que aprender, você tem que estar o tempo inteiro informado. Então, não é um meio que assim, aprendi uma vez, estou de boa, vou ficar aqui na minha fazendo meu trabalhinho. Não, isso não existe para quem quer entrar em marketing digital. Então, isso tem que estar bem. As pessoas têm que estar bem cientes que é extremamente dinâmico e que você tem que estar sempre conectado. Mas é muito importante que você saiba um pouco de tudo. Realmente, como o Cris falou, tem o conhecimento aí online, tem um monte de cursos bons. E realmente você tem que se informar para que, mesmo que você não vá fazer por conta própria, você consiga ter conhecimento para cobrar do seu prestador de serviço. Isso, assim, é essencial. Eu sinto dentro do próprio Centro Europeu, então a gente tem, tanto eu quanto o Eduardo, a gente tem ali o conhecimento, Eduardo, mais na parte de tráfego pago, e a gente acaba cobrando um pouco mais justamente por isso, porque a gente sabe o que é.
E é muito importante que a própria empresa, as pessoas que são responsáveis pela empresa, entendam um pouco a respeito disso, justamente para conseguirem cobrar. Essa cobrança é algo que muitas das coisas elas acontecem dentro da empresa e não tem como a agência, quando é um departamento externo ou quando é uma agência, entender o processo que acontece lá dentro. Então, as pessoas entenderem os objetivos e entenderem quais são os princípios, o que precisa ter de dentro da empresa que pode virar um conteúdo legal, o que precisa de dentro da empresa para falar, por exemplo, sei lá, agora na pandemia, o horário de fechamento dos locais mudou. Isso é extremamente importante quando você tem essa comunicação com a tua agência ou com quem cuida da tua estratégia, porque se você deixa lá no Google, o Google, ele fala a verdade. Então, é algo que é dinâmico, a gente precisa o tempo todo estar atualizado, né? Eu sinto muito que nós estamos ainda muito tentando, infelizmente, explicar o que é e qual é a importância do marketing como um todo, né? E aí entra o digital e entra como se ele fosse algo muito fácil, e é justamente o contrário disso. O digital ele acaba sendo muito mais complexo, porque você tem relatórios que mostram no que você utilizou aquela verba, você tem um público que você consegue desenhar muito bem, mas se você não souber quem é o público da tua empresa, você joga toda essa verba no lixo. É uma construção assim que é muito transparente. Eu acredito que não vai ter muito como o profissional que não é transparente fugir disso ou se dar muito bem, né? A não ser os caras que vendem curso para ficar rico e acabam ficando ricos com os cursos para ficar ricos. Mas, mas eu acho que é uma área extremamente promissora, eu tenho certeza disso. A gente não volta mais, já foi, né? Já é uma área extremamente promissora. A gente passa por um momento de pandemia em que todas as empresas elas foram obrigadas né, a tornar o serviço delas online. A gente teve que dar um jeito, todo mundo teve que se reinventar, e agora essa tem que ser uma oportunidade para que se reinvente, para que vários profissionais entendam que podem trabalhar com isso e que não é assim um bicho de sete cabeças, mas que não é só fazer postzinho, né? Então, nossa, até teve um caso aqui, eu acabei, né, como eu falei, eu cheguei de um mês aqui de lockdown, então eu praticamente mal conhecia a cidade logo que eu cheguei, mas tem uma gigante aqui, que é uma rede como se fosse uma Zara da vida, tá? A Pennies. E lockdown, tudo fechou. Eles têm muitas lojas gigantes aqui, e eles não têm site online, eles não tinham venda online. Então, assim, o quanto essa. E a Zara, né, deslanchou de vender online, H&M, aí a gente pode falar uma centena de lojas que. E eles não tinham uma loja online. E assim, é a loja queridinha aqui desse país, sabe? Porque é barato, é modinha, é bacana, todo mundo adora. Quando reabriu a loja, teve fila gigante para entrar na loja, mas eles não tinham site. Então, tipo assim, a gente não está nem falando de uma empresa pequena, a gente está falando de uma gigante, né? Então, para você ver como que as coisas, a gente tem que estar realmente antenado com o mundo e com as coisas acontecendo, porque imagina quanto dinheiro eles não perderam nesses meses todos aí, com todas as lojas físicas fechadas, né? Então, realmente, como você falou, não existe mais voltar atrás, é só tentar correr atrás da máquina para entrar o mais rápido possível nesse meio, porque com certeza está perdendo venda, está perdendo exposição, está perdendo, tá divulgando a tua marca. E assim, aqui mesmo tem muitas empresas grandes. Então a gente chama que aqui em Dublin é o Vale do Silício na Europa. Então, HubSpot, Facebook, Indeed, estão todas aqui. A quantidade de emprego para a área de marketing é muito grande, muito grande mesmo. Então, tem aí um mercado gigantesco para ser explorado. Acho que tudo que está ligado com TI, internet, web, só tende a crescer. Então, realmente, assim, existem muitas oportunidades, mas existem muitas oportunidades boas para bons profissionais. Então, tem que se especializar, tem que estudar. Acho que assim tem que estar sempre correndo atrás, porque é como você falou, as máscaras caem. Se você falar que sabe, mas você não sabe, uma hora ou outra o discurso não vai funcionar, né?
Então, tem que estar sempre correndo aí atrás para se especializar, que tem oportunidade. Com certeza, isso tem. Eu vejo às vezes muita gente, uma galera falando que é um mercado que tem muito profissional entrando e assim, talvez ele seja um mercado que esteja saturando de profissionais e eu acredito que a gente só está no comecinho, assim, sabe? A gente só está começando a entrar profissional. Eu acho que cada vez mais o mercado vai ter necessidade de profissional e profissional bom, sim, sabe? Cada vez mais a galera vai ter que se especializar nisso, então é um mercado assim, que tem muita área ainda, tem muita área para crescer ainda. Tem muita empresa que não entrou ainda no jogo, tem muita indústria ainda para entrar no jogo. Até tem uma. É uma empresa pequena aqui da cidade, eu fui conversar com eles, uma empresa, num restaurante aqui. Eu fui conversar com eles e eles, uma semana antes de acontecer a pandemia, acontecer o lockdown, a quarentena e tudo mais, e eles me falaram assim, eu não tenho mais como atender cliente, eu tô com as mesas cheias, todo dia enche aqui, eu não tenho como atender mais gente. Daí eu falei, tá, você pode atender por delivery, você pode aumentar isso. Daí ele, não, mas eu não é o meu, eu não quero, assim, sabe? Pra mim tá bom do jeito que tá. E aconteceu, uma semana depois tá tudo fechado, ele não tem como vender, sabe? E ele não tinha uma estrutura definida ali. Lógico que a gente fica com, não dá sentimento de, eu te avisei, sabe? A gente fica Triste, claro. fica triste porque, tipo, às vezes é a renda de uma família ali, sabe? E pro cara tava tranquilo até aquele momento, mas assim, a gente já tava vendo o movimento do mercado há um tempo, assim, sabe? Isso, a pandemia, ela acelerou e ela fez essa quebra ser muito agressiva, né? Mas o hábito das pessoas já estava mudando, a gente já estava percebendo isso e as coisas iam virar uma hora ou outra, sabe? Lógico que eu não acredito. Tem muito especialista que começou a dizer, não, o espaço físico acabou, agora é tudo digital. E a gente viu que abriu o comércio e estava cheio de fila para vender ali, sabe? Mas eu acredito que o consumidor ela está mudando aos poucos, assim. Não tem como, tipo, não vai atender, não tem mais restaurante, não tem mais bar, essas coisas, né? Isso sempre vai existir, sabe? Mas a gente vê que o comportamento do consumidor está mudando, ele está pedindo cada vez mais em casa, está usando mais os aplicativos, o delivery, o negócio que tem crescido. E eu acho que o negócio só tende a crescer. Eu acho que a gente, talvez na parte de marketing, assim, de divulgação, a gente já esteja num nível crescendo assim, isso cada vez mais. Mas na parte de e-commerce, eu acho que a gente nem arranhou ainda esse mercado, sabe? Tem muita empresa que vai entrar nisso, que daí o marketing digital vai crescer cada vez mais. Então tem área, tem bastante área, assim, é bom ficar de olho nisso. E até aqui, engraçado que às vezes a gente não tem tanto contato, né, com esse mercado, pelo menos no Brasil, era uma coisa que eu vou confessar, eu tinha ouvido pouco falar. Mas aqui, uma das áreas, umas portas de entradas para essas empresas gigantes é analista de conteúdo. Então, tem muita vaga para analista de conteúdo. É um emprego que começa bem no básico, mas é um emprego extremamente importante, porque justamente por ter tanta gente nas redes sociais hoje, então Facebook, YouTube, TikTok, enfim, todas essas redes, elas têm que ter muitas pessoas analisando os conteúdos, né? Que está caindo na web, então, que está caindo na rede. Então, tem muitas pessoas que aqui tem muita vaga para analista de conteúdo. Então, você vê, é uma vaga que muito provavelmente, sei lá, 2, 3 anos atrás não existia. Então, vai começar essa ramificação também, essa diversidade de vagas novas que talvez há pouco tempo atrás não tinha necessidade. Então, o mercado ele vai mudando e ele vai adquirindo profissionais com não só necessariamente designer, web, enfim, são outros tantos que vão aparecer por aí que a gente hoje nem sabe, né? Então, como eu penso, qualquer área que seja de TI e que esteja correlacionada com a internet, é muito difícil não ter um futuro. Eu acho assim, impossível. Então, realmente tem que estar muito ligado, muito de olho no que o mercado está trazendo, como tu falou, essa movimentação do mercado, e abraçando as possibilidades, abraçando aí, né, as oportunidades que podem vir a acontecer no futuro extremamente próximo. Então, a gente tem que estar sempre de olho mesmo. Tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo, que se chama Douglas Gomides, e ele produz, assim, ele produz muito conteúdo o tempo todo. Eu acho que isso é muito importante também, a gente entender que o profissional, né, o perfil profissional, ele também deve ser trabalhado e bem trabalhado. Então, a gente tem aí plataformas como o LinkedIn, o próprio Instagram, o próprio Facebook, TikTok, enfim, tem muita gente utilizando para
para perfil profissional. Então, assim, a gente atualizar e cuidar do nosso próprio perfil profissional dentro do marketing digital, utilizar essas ferramentas para alavancar a nossa carreira é algo muito válido. Eu não quero trabalhar com marketing digital, ok, mas você pode trabalhar com a sua própria marca profissional dentro dessa rede. Assim como você pode detonar ela dependendo do que você colocar ali, enfim, o tipo de conteúdo que você colocar. Mas voltando ao Douglas Gomides, ele trabalha muito nisso e ele tem profissional que cuida somente dos comentários das páginas dele. Então, assim, já existe uma pessoa, se não me engano, é mais de uma pessoa que cuida somente dessa parte, da parte de responder. Tá, mas e como que a pessoa vai conseguir responder como se fosse o Douglas? Porque sim, a gente tem essa forma, né? Ali você trabalha tom de voz, enfim, você consegue fazer com que a sua marca ganhe vida e tudo isso vira estratégia e depois é só sendo, né? Consegue ir replicando e massificando. Então, assim, fora que esses profissionais eles podem trabalhar remotamente. Agora a gente descobriu que até a telemedicina no Brasil ela existe, né? Até então não podia nem fazer uma consulta é, por internet, agora a gente já consegue, né? Então você vê psicólogos, vê várias consultas que estão acontecendo online. Então a gente pode trabalhar de forma remota também, tem muitas vagas remotas que possibilitam que o profissional trabalhe, por exemplo, aí, né? A pessoa trabalha, está aqui alocado no Brasil, mas consegue trabalhar para fora. Então é muito vasto e esse mercado é um mercado de uma mentalidade muito aberta, né? Eu acho que isso faz com que tudo se torne um pouco mais fácil. É um mercado que ainda está sendo construído, então tudo vale a pena, né? Eu acredito que seja um mercado que assim, ainda acaba sendo muita tentativa e erro, mas ele é um mercado transparente que você consegue, se você souber se adaptar ao meio, você consegue ir crescendo junto com ele, né? Com certeza. Eu mesma estava pensando, eu entrei há pouco tempo, né, nessa empresa, processo. Eu não conheço meus chefes, por exemplo. Pessoalmente, eu não conheço ninguém. Então, né, olha, é uma coisa difícil a gente pensar nisso até pouco tempo atrás, né? Eu comprei um software que a empresa a sede é no Canadá. Eu contratei uma produtora de vídeos aí do Brasil para fazer uns vídeos para a gente. Então, gente, está tudo muito, assim, é tudo muito ao alcance da mão, né? A gente está aqui trabalhando remotamente, a mentalidade agora, a partir dessa pandemia, você vai ver, vai só aumentar esse número de trabalhos remotos. Então, acho que a gente está tudo no alcance da nossa mão, o nosso conhecimento, a nossa busca, né, o que a gente precisa de profissionais bons aqui na China, na Índia, não importa. A gente tem realmente que estar informado para ver onde conseguir o melhor que a gente quer, né? Mas está tudo mais fácil, essa comunicação, essa habilidade da gente se comunicar com o restante do mundo aí tá extremamente fácil e vai abrir muitas oportunidades também em relação a isso. Com certeza, pessoas que estão lá na Índia vão conseguir trabalhar em qualquer empresa, assim como no Brasil. Então, a gente está aí num mercado que a gente só tende a crescer e diversificar e vai trazer muitas oportunidades novas que a gente ainda nem sabe ainda que estão por vir. Como essa de comentar, né, e analisar conteúdo. Desculpa, Cris. Não, imagina. Não, eu vejo assim que até quando em uma das reuniões que eu tive aqui no núcleo de comunicação da cidade, alguns empresários queriam saber o que eu ia fazer em relação às agências de Curitiba que estavam vindo para a cidade prospectar cliente. E basicamente eu respondi que eu não ia fazer nada, porque da mesma maneira que eles podem vir aqui, a gente pode ir lá, sabe? E isso não faz, cara, isso não faz nenhum ano, assim, sabe? Eu vejo como o mercado girou hoje de uma maneira que a gente tem passado muita proposta para São Paulo, para Minas Gerais, sabe? A gente tem. Porque basicamente, assim, se a gente consegue atender uma empresa daqui, às vezes sem visitar o cliente, por que a gente não atende uma empresa do outro lugar do Brasil ou do mundo até? Então, eu acho que assim, isso a gente até demorou para entender esse jogo, mas assim, eu acho que não vou dizer que foi uma coisa boa que a pandemia trouxe, porque eu acho que nada de bom veio desse momento, assim, sabe? Mas
ele acelerou, sabe? Ele forçou a gente a aprender a usar, a fazer isso. Agora a gente entendeu o jogo. Agora a tendência nossa é crescer com isso. E com isso vai surgir muita oportunidade. Porque assim, agora antes eu estava isolado aqui, isolado não, né? Mas eu estava disputando com as agências daqui pelo mercado daqui. Agora eu tenho que disputar com a agência de São Paulo. E a agência de São Paulo é outro nível de trabalho. Então eu vou ter que me igualar a eles. Então eu vou buscar isso. Então, acho que todo o mercado tem a crescer com isso, todo mundo crescer como profissional. Enfim, o mercado está aberto para isso. A gente é global, né? Vamos supor agora um exemplo bem rápido. Uma produtora de conteúdo, uma produtora de vídeos que eu contratei no Brasil. Hoje, se eu for contratar mesmo aqui em Dublin, pagando em euro, eu consigo fazer quanto mais em Brasil em relação à diferença de euro para real, né? Então, aqui está 6,40 aí por R$1. Eu olhando como um profissional que preza por dinheiro, né, que tem que fazer, gente, eu vou contratar serviços do Brasil. Se eles conseguem me entregar a mesma qualidade em inglês, tem profissionais capacitados lá, eu vou adquirir serviço lá, eu não preciso ver eles, eu não preciso ter uma reunião presencial, eu tenho eles no Skype, eu tenho eles no WhatsApp, eu estou contratando serviços do Brasil por um preço, obviamente, muito menor do que aqui, né? Então, assim, gente, e uma empresa que acho que nunca sonhou em atender um cliente em Dublin, né? Então, a gente tá... o mundo é assim hoje, tá? As oportunidades estão em todo lugar. A gente tem que só estar, né, com as antenas ligadas aí para poder captar. Ninguém está competindo mais com o vizinho do lado, não. É mundial o negócio. Agora é aquilo que mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail, pode ser, né, uma reunião ao invés de ser presencial, uma reunião que pode ser, que, né, vai exigir deslocamento, pode ser uma reunião e não um e-mail, mas à distância. A gente está vendo que não dói, que não é difícil, que não custa, mas que vale a pena, né? Então, assim, eu acho que esse processo, ele realmente, como o Cris falou, ele acelerou. Agora não tem mais como voltar atrás, a gente precisa só se profissionalizar nisso, porque já vimos mesmo durante a pandemia que a não profissionalização, ou tentar fazer de qualquer jeito, tentar fazer, né, de uma forma caseira, acaba, né, trazendo uma crise maior do que se não tivesse feito. É algo que a partir do momento que a gente insere a nossa marca em qualquer lugar, é algo extremamente estratégico, precisa ser extremamente cauteloso, porque a gente sabe que assim como o marketing digital e a internet conseguem trazer à tona as marcas que são boas, trazer à tona, ressaltar o que é bom no mercado, ele também consegue, na mesma velocidade, destruir uma marca, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente entender qual a diferença de você trabalhar com profissionais e qual a diferença de você entender sobre o que você está fazendo e não simplesmente agora eu vou abrir, né? Ainda existe muito o pouco entendimento sobre e-commerce, como o Cris mesmo falou. Então, o quanto é importante a gente valorizar esses profissionais que sabem como inserir as empresas, que sabem como fazer toda a implementação tanto de marketing digital, quanto das estratégias, quanto de utilização de verba, que é algo que a gente sabe o quanto é suado para conseguir, né? Mas que precisa ser dado a pessoas que sabem o que estão fazendo com isso. E quem quer trabalhar com isso realmente tem né, como vocês mesmo falaram, tem um campo imenso de trabalho, a gente tem uma construção toda ainda aí pela frente, não tem ninguém que sabe mais do que ninguém, tem pessoas que já estão se adiantando e tem pessoas que já estão mergulhadas nisso, mas dá tempo de acelerar, ir atrás e se tornar até melhor, né? Então, fico muito feliz que vocês tenham participado conosco. De verdade, eu fico muito, muito, muito feliz. Ju, volto a falar, o convite está feito. Se você conseguir conciliar seus horários aí, nem que seja uma aulinha, pelo menos, eu tenho certeza que os alunos eles vão adorar construir personas com você, como já adoraram no último curso. Cris, muito obrigada mais uma vez pela parceria. O Cris, ele faz parte de uma contratação nossa do Centro Europeu que cuida da gestão e da produção de conteúdo nossa. Então, assim, ele está muito ligado, está muito vinculado a tudo que a gente passa ali dentro. Então, por isso que ele foi uma pessoa também que a gente fez questão de que participasse conosco, porque
a gente sabe na prática o trabalho dele como é bom. Enfim, fico muito, muito feliz mesmo que vocês tenham participado. Quero que vocês deixem aí os convites, passem as redes sociais de vocês para que sigam, curtam, enfim. E deixa a palavra aberta agora para os dois. Tá bom, eu quero, nossa, só agradecer, muito bacana a gente manter esse contato, como eu falei. Quero, com certeza, a gente tiver a oportunidade de trabalhar, eu daqui com vocês aí de Ponta Grossa, vou aceitar o convite com certeza. Fico bem feliz também, gostei muito do bate-papo, achei que foi bem gostoso, bem agradável, leve, mas informativo, que é importante. As minhas redes sociais é sempre Juca Mosato ou Juliane Camozato, LinkedIn, Twitter, Facebook, LinkedIn, whatever. Podem me seguir em qualquer uma delas. Super aberta também para conversar com todo mundo que tiver dúvida, quiser informação, até daqui de fora do Brasil, não importa. Eu acho que a gente aí se unindo, sempre a gente descobre bons profissionais. Manter uma rede de contatos, um networking é extremamente importante para essa área. E fico aqui disponível sempre que vocês quiserem bater um papo, podem me chamar que eu estou super disponível para vocês. Adorei hoje conversar com vocês também. Valeu e ter me convidado para participar. Eu acho que foi bem legal. Eu acho que eu gosto muito de participar dessas conversas, que eu acredito que é a maneira que a gente tem de crescer, sabe? Eu sempre falo, a gente acaba fazendo bastante live lá nas mídias do escritório, e eu falo às vezes que eu acabo aprendendo mais do que quem está assistindo, né? Então, eu acho que é muito isso, é legal participar muito por isso. Bom, as minhas mídias Ser Pais MKT, meu Instagram. Enfim, dê uma olhada na minha bio lá, tem bastante conteúdo lá, tem uma aula grátis que eu fiz, planejamento, enfim, tem várias outras coisas. Até daqui a pouco eu vou fazer uma live que eu sempre faço toda segunda, uma live comentando notícias de marketing. É sempre às 8, mas dessa vez vai ser às 9 por causa da live aqui. Enfim, a gente começou a fazer semana passada e a live foi inteira falando de TikTok. Basicamente, eu vou falar bastante de TikTok de volta, porque é o que o bicho está pegando lá fora, né? Enfim, obrigado novamente. Cheio de vaga aqui em Dublin. Cheio. Sério? Caramba. Os caras estão crescendo demais, mas vai acontecer alguma coisa, alguma movimentação grande no mercado em volta deles que vai ser legal de ver. Isso é engraçado. Não, vai ser bom pro mercado. Eu acho que é exatamente por isso que a galera tá tão com medo disso. Vai acontecer ou a Microsoft vai entrar na jogada, enfim, vai acontecer alguma coisa dessas que vai ser legal de ver. Né? Coisa acontecendo. Sim. Muito bom e engraçado, né? A Ju estava aqui falando e eu mais uma vez olhando, caramba, parece que a Ju tá aqui, mas não, a Ju tá lá, né? E que bom, fico muito feliz que a gente tem internet para isso, para conectar pessoas e é isso aí, né? Eu acho que deixando um fechamento aí, ela veio justamente para fazer essas conexões, então, pessoais, profissionais, esses, né? Conexões de valores, enfim, tem muita coisa para a gente fazer, tem muito mercado para a gente mergulhar ainda e dá para nadar de braçada dentro do marketing digital. Convido amanhã às 8h45 todo mundo. A gente tem toda terça-feira no Insta do Centro Europeu, a gente tem 20 minutinhos ali de bate-papo sobre marketing digital. Então, eu falei 8h45 a 8h40, toda terça-feira, 8h40. E à noite a gente tem mais um bate-papo sobre como é o cotidiano de uma agência que tem aqui em Ponta Grossa, que já ganhou premiação da RD, inclusive, e a gente chamou três profissionais dessa agência para que eles possam contar para a gente como é a correria do monitoramento, né, de performance, enfim, entender um pouquinho mais a respeito de como é você trabalhar com verbas e você ficar o tempo todo ali analisando esses dados, que é uma profissão que né, que está em alta agora, que é a ciência de dados também. Então, assim, tem muito papo ainda pela frente. Mais uma vez, muito, muito, muito obrigada. E vamos conversando. Ju, eu vou usar, sim, o que você acabou de falar, que a gente pode contar com você. Então, logo eu já vou chamar você de novo para que você faça mais uma live conosco. E é isso aí. Boa noite. Obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu. Tem pessoas que vão assistir posteriormente, mas estamos aí. Essa foi só a primeira noite da Semana de Marketing Digital do Centro Europeu. Bacana. Obrigadão, gente. Foi um prazer.
Tchau, gente. Quando a gente Obrigada. volta aqui, tá? Tchau, tchau.